Olá, como nossa primeira postagem do Conexão Beriana, nós temos uma série especial para você no livro de Ruth. O livro cujo tema é O Deus Sempre Pronto a Resgatar. Na verdade, Ruth é o quadro mais claro do Antigo Testamento que revela o plano de Deus de salvação para o ser humano. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos do capítulo 1 para esta primeira mensagem, cujo o título é Deus cumpre. Diz assim a palavra de Deus: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Pai querido, nós queremos colocar nas tuas mãos essa nova série que estamos postando, na expectativa de que a tua igreja seja edificada, de que crentes em Cristo Jesus sejam encorajados a viver uma vida séria com o Senhor, principalmente tomando contato com a tua graça e a tua misericórdia tão claramente expostas no livro de Ruth. Mas a nossa oração também, Pai, é que caso alguém que não te conheça pessoalmente resolva assistir essa série, por indicação do teu Espírito, digamos assim, que essa pessoa venha igualmente pelo teu Espírito a entender a sua necessidade de um resgatador, de um salvador, e veja em Cristo Jesus essa pessoa. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, em nome dele. Amém. O livro de Ruth foi chamado por Goethe, o mais famoso escritor alemão, de a mais bela obra, a obra mais completa e em escala reduzida, que nos foi dada como um tratado ético e um idílio. Um outro poeta alemão, Rudolf Alexander Schrader, disse que nenhum poeta do mundo escreveu um conto mais belo. Isso porque o livro de Ruth é uma história que envolve gente comum e acontecimentos comuns. Mas é aí que nos enganamos. Por trás dessa beleza poética toda, por exemplo, o autor emprega de maneira notável o recurso da simetria no hebraico. As cenas inicial e final, ambas contêm o mesmo número de palavras, 71. Esconde-se uma mensagem que o professor Carlos Pinto, em seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, retratou assim: a soberania e a bondade de Yahvé transformaram tragédia individual em bênção nacional por meio da fé pujante de uma mulher gentia e um israelita compromissados com Deus. Quem é o autor de Ruth? Nós não sabemos. Conjectura-se que teria sido Samuel, mas poderia ter sido também alguém da corte que foi solicitado a fazer essa tarefa. Seja quem tenha sido essa pessoa, sob o superentender do Espírito Santo, ele compôs essa obra-prima. Goethe não estava exagerando. E a próxima pergunta natural é: quando então foi escrito esse livro? O mais provável é que ele tenha sido escrito já na época que Davi reinava,
porque o livro termina com a frase: Obed gerou a Davi. Ponto final. E onde é que se passa essa história? Basicamente em 2 lugares. Observe no mapa. Começa em Belém da Judá, o versículo 1, na segunda frase, diz: um homem de Belém de Judá, que era uma cidade 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, também chamada de Belém Efrata. E é interessante notar aqui que Belém quer dizer casa do pão, retratando uma região de incomum fertilidade para o plantio de cereais, como veremos no capítulo 2. Mas não esquecendo que foi a cidade em que Jesus nasceu, conforme profetizou Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Coincidência? De forma alguma. É melhor crermos que nossa história começa e depois se desenrola em Belém de Judá ou Belém Efrata, porque Deus, em seus planos de que esse livro fosse um lindo quadro da redenção do homem, efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, já estava apontando, através do significado do nome da cidade, para o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Em João 6, 33 a 36, nós lemos Jesus dialogando com os homens que o seguiam porque ele acabara de os alimentar. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas a nossa história não fica só em Belém de Judá, a casa do pão. Ela tem um período de cerca de 10 anos passados nas terras de Moabe. Veja o mapa novamente, que fica a 80 quilômetros a sudoeste, do outro lado do chamado Mar Morto ou Mar Salgado, como está aqui no mapa. Só que para você dar a volta de Belém, quer pelo norte ou quer pelo sul, e chegar à região de Moabe, seriam uns bons 200 a 250 quilômetros. E lembre-se, a pé ou no lombo de um animal. É o que nós encontramos no final do versículo 1 e no versículo 2. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. E no final do versículo 4, nós temos a frase: depois de terem morado lá por quase 10 anos. A última pergunta introdutória: em que época essa história se passa? As respostas nós vamos ver a seguir, mas antes de nós vermos essa resposta, a ideia central do nosso texto dessa mensagem. Quando Deus estabelece normas, ele age de conformidade com as mesmas. Nos primeiros versículos de Ruth, nós encontramos 3 consequências de se viver na contramão daquilo que nós sabemos Deus determinou para o nosso bem. Primeira delas: quando não andamos segundo as normas de Deus, ele retém as bênçãos que seriam nossas. Na época dos juízes houve fome na terra, diz o versículo 1. E ele responde à pergunta que nós fizemos: em que época essa história se passa? O livro de Juízes se estende sobre um período de uns 330 anos aproximadamente. E passados 50 anos desde a morte de Josué, Deus usou os moabitas para oprimirem os israelitas. Juízes 3:12 diz: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Obviamente a nossa história acontece antes disso, porque depois desse episódio os moabitas passaram a ser inimigos de Israel. Não haveria como Elimeleque migrar para lá com a sua família. Nossa história, então, até o nascimento de Obed, filho de Boaz e Ruth, se passa no início do período dos juízes, aproximadamente aí entre 1375 e 1345 a.C. É bom ter-se uma noção da época, mas o que realmente
importa para nós é o que vem após o detalhe da época. Diz o texto que havia fome na terra. Juntando-se o fato de que era a época dos juízes e que houve fome na terra, a conclusão é bastante lógica. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que os entregou nas mãos de, e aí vinha o próximo povo, seja qual ele fosse, seja qual fosse esse inimigo. A tática desse inimigo, a tática de conquista, incluía um imediato destruir das plantações e tomada do gado, que era a base da economia dos países naquela região de Canaã. É o que nós lemos que aconteceu mais tarde, quando os midianitas invadiram Israel na época de Gideão, em Juízes capítulo 6. De quebra, nós lembramos que Deus também havia dito que a desobediência de Israel seria punida com falta de chuva. Deuteronômio 11, 16 e 17 diz o seguinte: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Juntando a falta de chuva com um inimigo que Deus não permite que Israel vença, e este vem e destrói as plantações, toma o gado, o que é que nós temos? Fome na terra. E qual seria o caminho a seguir? Arrependimento. Volta aos parâmetros de Deus. Veja o que diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas o que faz Elimeleque com a sua família? Ele foge. Para onde? Para uma terra onde o Deus de Israel não era cultuado. Vamos tentar entender um pouco mais detalhadamente isso aqui. O texto diz que Elimeleque, final do versículo 1, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. A versão Almeida do século 21 diz que ele foi morar por algum tempo nas terras de Moabe. Gente, Elimeleque não tirou umas férias de verão. Ele mudou com a sua família para Moabe. Uma mudança para 200 a 250 quilômetros de distância. Naquela época, sem carro, sem transporte para mudança, sem GPS, sem Waze, sem nada. Era um parto fazer uma mudança dessa com a sua família. Não foi uma locomoção de quem pensava em voltar logo. E será que nós sabemos a condição financeira de Elimeleque? O versículo 2 diz que eles eram efrateus de Belém de Judá. Efrata quer dizer frutífera. Belém quer dizer casa do pão. Nós estamos falando de uma região que não era nada árida e nem pobre. Elimeleque morava como que no interior de São Paulo, numa região produtora, uma região rica, digamos assim. O comentarista Leon Morris diz que Elimeleque provavelmente pertencesse à aristocracia local. Eles tinham posses. No versículo 21, Noemi diz: de mãos cheias eu parti. Elimeleque e sua família não queriam perder o status que eles tinham. Exatamente quando a fome chegou para a terra. E o comentarista Matthew Henry, que viveu entre 1662 e 1714, ele faz um comentário muito perspicaz sobre essa mudança de Elimeleque e sua família para Moabe quando a coisa apertou para Israel, justamente por causa de desobediência a Deus. Ele diz assim: aborrecer-nos com o lugar no qual Deus nos colocou e abandoná-lo na primeira oportunidade, logo que nos deparamos com algum desconforto, alguma inconveniência, é evidência de um espírito descontente
desconfiado e instável. E se Elimeleque não se sentia responsável pela fome que Deus estava trazendo sobre a casa do pão, por que não ficar e confiar que Deus proveria? Conforme ele mesmo havia feito provisão lá em Levítico 25, 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Talvez aqui, e eu confesso para vocês que eu estou especulando, como Paulo diria, agora falo eu, não o Senhor. Talvez Elimeleque e Noemi não quisessem passar pela humilhação de ter que vender a sua propriedade por causa de necessidade financeira. Fato que acabou acontecendo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, mais tarde. Propriedade essa que teve que ser resgatada por Boaz, que era parente deles. E o estranho em tudo isso é que Elimeleque quer dizer: meu Deus é rei. Isso para mim soa irônico. Será que Elimeleque realmente cria nisso? Nomes naquela época eram muito importantes. Eles caracterizavam as pessoas. Seja quais tenham sido as motivações presentes a essa decisão errada de Elimeleque, com tantos lugares para ir, por que logo Moabe? Moabe era povoada pelos descendentes de Ló, através da sua relação incestuosa com a sua filha mais velha, retratada lá em Gênesis 19, 37. Eles eram adoradores, entre outros deuses, do deus Camus, também conhecido como Quemus, um dos deuses cananeus a quem se ofereciam sacrifícios humanos, geralmente crianças recém-nascidas. Os moabitas haviam sido responsáveis, uns 100 anos antes, pela morte de 24 mil israelitas, no episódio de Baal Peor, registrado lá em Números 25. O que é que Elimeleque foi fazer lá? O final do versículo 2 diz: chegaram a Moabe e lá ficaram. Vamos personalizar o que Deus está dizendo nesses primeiros 2 versículos de Ruth. Não é fato que tantas vezes conhecemos a regra do jogo, mas resolvemos não andar de conformidade com as mesmas? E o resultado é aridez espiritual, ou por vezes uma doença, ou outra dificuldade que no fundo nós bem sabemos por que ela existe. E em lugar de nos arrependermos e buscarmos a Deus, nós fugimos. Buscamos recursos em pessoas e em coisas que não são de Deus. Já ouviu falar de crente que lê horóscopo? Que vai se aconselhar com parentes que não conhecem o temor de Deus? Ou com profissionais que se pautam por tratamentos inventados por homens que foram tudo menos pessoas tementes a Deus? Já ouviu falar de gente que se diz crente e quando bate o desespero, apela até para a ajuda do inimigo? Quando o correto seria voltar a Deus com o coração contrito, arrependido, assumindo a responsabilidade e não fugindo dela. Mas a realidade é que a desobediência a Deus não só nos priva das bênçãos que seriam notas, ela acarreta outras consequências piores. Quando não andamos segundo as normas de Deus, Ele nos abandona a nossa insensatez e nos misturamos com aquilo que não é dele. Versículos 3 e 4. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Eu incluí o versículo 3 aqui só para a gente se localizar com relação a quando o versículo 4 ocorre. Nós trataremos dessas mortes na família no ponto final da mensagem. Reparem que quando Elimeleque, o pai da família, o sacerdote do lar, o homem cujo nome queria dizer meu Deus é rei, quando ele morre, seus filhos violam princípios claros
na lei dos israelitas e se casam com mulheres pagãs. Tudo bem que Moabe não está entre as nações mencionadas lá em Deuteronômio 6 contra a proibição específica para casamento com gente daqueles povos, daquelas terras. Mas em Deuteronômio 23:3 nós encontramos uma proibição por inferência de casamento com moabitas. Diz assim o texto: nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Esse texto eu peguei na NVT, que é um novo lançamento, a nova versão transformadora, que é uma excelente ferramenta, ótima tradução da Bíblia. Saiu agora recentemente. O casamento com as moabitas era desobediência explícita ao que Deus havia prescrito para os israelitas ao entrarem na terra de Canaã, em termos de não se misturarem com os povos e costumes pagãos. Será que Elimeleque, no momento em que Deus poderia se mostrar seu rei, e que ele poderia realmente viver o significado do seu nome, ou seja, Deus poderia mostrar que é Deus. Mas não, ele abandona tudo para ir para uma terra pagã e para tentar uma solução humana, porque existe escassez de pão na casa de pão. Será que ao contemporizar, ao não levar a palavra de Deus realmente a sério, será que isso que Elimeleque fez não passou à sua esposa, não passou a seus filhos a mensagem de: a gente deve levar Deus e a sua palavra a sério, mas só até isso deixar de ser conveniente? Será que não foi isso que Elimeleque passou para sua esposa e filhos? Você que é marido, que me ouve, quem sabe também você é pai, que mensagem você passa à sua família quando Deus aperta porque Ele quer ver você e os seus trilhando nos caminhos dEle, obedecendo a sua palavra? Se sua esposa alerta que vocês estão trilhando num caminho perigoso, por não ser o que a palavra de Deus ensina, você dá ouvidos àquela que o ajuda e completa, conforme foi o plano de Deus para sua esposa, conforme Deus tensionou que fosse o papel dela como esposa? Ou você simplesmente se vale de forma errada da sua autoridade de marido e de pai e você vai em frente dando com os burros na água? Será que a mamãe Noemi, que havia querido, ou pelo menos concordado, que os filhos se chamassem Malom, que quer dizer enfermidade ou estar enfermo, e Quilion, que significa, preste bem atenção, enfraquecer, definhar ou até aniquilação. Ou seja, havia uma razão para eles terem esses nomes. Será que Noemi não estava um tanto impaciente ao ver a sua família numa condição desfavorável, em que o nome da família corria o risco de ser riscado do mapa? Será que ela não teria dado um jeitinho para fazer seus filhos ficarem mais atentos às moabitas, visando continuar o nome da família? Observe as palavras por ela utilizadas no capítulo 1, versículo 13, ao voltar para Belém, tentando se despedir das duas noras já viúvas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Nesse conselho de Noemi a ambas, que voltassem para Moabe, em contraste com ela, que já não tinha condições de ter filhos e, consequentemente, descendência, fica claro o quanto o não continuar o nome da família era motivo para a amargura de Noemi. Agora eu quero falar com você que é esposa. Como você, como esposa, quando a coisa aperta, exerce o seu papel de ajudar
e completar o seu marido conforme Deus projetou que seja o seu papel. E faz isso de forma submissa, mas franca. Você amorosamente confronta o seu esposo para voltarem-se para Deus. Você faz isso? Será que você não se sente atraída pelo papel de Noemi, aqui nesse texto? Que aparentemente concordou com tudo e, junto com seu marido, fugiu de Deus, fugiu entre aspas, como se isso fosse possível. E em grande probabilidade foi a grande incentivadora para que seus filhos se casassem com mulheres moabitas. Será que os dois filhos, Malom e Quilion, já não estavam um tanto impacientes com o fato de serem solteiros, nem sequer se lembrando de quem era o Deus que eles haviam aprendido a cultuar? Filhos que me ouvem, vocês já passaram por aquela situação em que está ficando complicado, cansativo, viver conforme a fé do papai e da mamãe? E vocês se sentem no direito de alçar seu próprio voo, mesmo que longe de Deus? Sabe como é que isso se manifesta? Ela não é crente, essa que eu estou querendo namorar, mas ela tem bons princípios. Ele não se opõe que nós criemos os nossos filhos na igreja. A menina falando do possível namorado. Eu não sei o que essas hipóteses que eu estou citando para vocês, que eu aventei, eu não sei o que elas dizem para você hoje. Mas para mim está claro que esse ato dos dois filhos de se casarem com moabitas foi demonstração clara que Elimeleque e sua família estavam em rebelião contra Deus. Não era nada declarado, mas era aqui, no coração. Alimentado, quem sabe, já há algum tempo, por aquela mentalidade que anda por aí. Tenho o direito de ser feliz. Quem é Deus para me privar de felicidade? Para mim isso é corroborado pelo fato de que o nome dos dois filhos era nome cananeu. Ele não tinha origem israelita. Quem sabe desde o nascimento dos meninos, Elimeleque e Noemi já, digamos assim, flertavam com Moabe. Estavam na terra prometida, mas queriam viver abaixo das possibilidades de uma vida frutífera aos olhos de Deus. Possível quando há compromisso real com Deus, mas parece que esse compromisso com Deus assustava Elimeleque e Noemi. E com isso em mente eu faço essa pergunta: como é que anda a sua vida hoje? Você que já tem a salvação em Jesus Cristo e me ouve, portanto você tem o Espírito Santo residindo em você. Você está vivendo cheio do Espírito Santo? Vivendo cada dia para glorificar, agradar a Deus, se satisfazendo nele? Ou você está entristecendo o Espírito com os seus pecados, com as suas iniciativas de agradar os ídolos do seu coração, em lugar de viver para a glória de Deus? Você é o tipo de pessoa que, quando o pastor da igreja que você frequenta começa a pregar e através dessa pregação o Espírito de Deus chega junto de você, você é do tipo que arruma uma desculpa de que está na hora de procurar uma outra igreja? Essa não é, quem sabe, a igreja que eu gostaria de ficar? Deus nos conhece muito bem. Ele sabe que nós somos pó. Ele se lembra de que nós somos pó, diz o Salmo 103:14. Deus sabe que nós não podemos ficar sem a atuação de seu amor, compromisso para conosco, pois o nosso natural não é buscar a Deus e sim satisfazer a nossa própria cobiça. Por isso, por vezes, Deus age em disciplina. E isso nos leva à consideração final do texto de hoje.
quando não andamos segundo as normas de Deus, Ele fala conosco com amor firme para nos trazer de volta a Ele. Vamos procurar ter a perspectiva de Noemi, que é a personagem principal neste primeiro capítulo. Vejam o versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Reparem na frase, ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Não parece um contrassenso? Mas não é. Para um casal que vive bem, ficar sem o companheiro ou a companheira e de forma prematura é algo muito difícil. Tudo bem que os filhos estavam ali, mas os filhos não são o cônjuge. E lembrem-se que provavelmente Elimeleque e Noemi não estavam vivendo nessa vida cheia do Espírito. E na cultura daquela época, a mulher viúva tinha muito pouca oportunidade de trabalho. Portanto, pouca oportunidade de sustentar o seu lar. Isso era mais complicado ainda naqueles dias. Noemi se sentia responsável pelo sustento, pela manutenção da família, mas principalmente, conforme nós já vimos comprovado pelo texto, em garantir que o nome da família continuasse. E todas as tentativas dela tinham redundado em nada mais, nada menos do que desastre. E tudo que ela tinha agora era 2 noras. Convenhamos, olhando pela perspectiva puramente mundana, você sendo viúva, sentindo-se responsável pelo sustento da família, tendo falhado em garantir que o nome da família continuasse, e agora tendo 2 jovens viúvas a viver com você, isso vai só azucrinar a sua vida, como a gente diz na gíria. Se estava difícil na vinda para Moabe, continuar a viver o significado do seu nome, Noemi quer dizer aprazível, amável, encantadora. Imaginem agora, sem marido, sem filhos e com 2 noras. Mas você pode estar se perguntando de onde eu tirei a ideia de morte prematura de Elimeleque. Primeiro, porque seus filhos eram solteiros quando ele morreu. Segundo, porque quando um personagem do Antigo Testamento morria em idade avançada, isso era alardeado e era considerado como bênção de Deus. Por exemplo, Abraão morreu em ditosa velhice, avançado em anos, Gênesis 25:8. Jó viveu até a 4ª geração, morreu em idade muito avançada, Jó 45:16. No caso de Elimeleque, o comunicado é lacônico, morreu Elimeleque. Mas a mão de disciplina do Senhor não parou aí. Versículos 4 e 5. Eles, os filhos, se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Há quem diga que o texto não dá margem para entendermos a morte de Elimeleque e os filhos como parte da disciplina do Senhor. Eu concordo que isoladamente não dá para concluir isso. Mas o que dizer do contexto do restante da Bíblia? Daquilo que o povo de Israel tinha como normas e que estavam sendo violadas. Nas palavras do professor Carlos Pinto, a morte prematura e a esterilidade eram sinais do desprezar divino em todo o Antigo Testamento. Morte prematura era motivo de desespero, vinha envolta num tom de tragédia. O rei Ezequias, depois de ser curado por Deus, disse em Isaías 38:10, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Davi, diante do adoecer grave do filho do seu adultério com Batseba, ele diz-nos em 2 Samuel 12:16, diz a respeito dele o seguinte: buscou a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra.
quando Agar foi despedida por Abraão, já no deserto, ela colocou Ismael, o jovem Ismael, debaixo de um arbusto. A seguir, diz-nos o texto de Gênesis 21:16, afastando-se Agar, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de uma flecha, uns 100 metros. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. Embora vida longa não seja necessariamente sinônimo de bênção de Deus, e morte prematura não seja sempre necessariamente sinônimo de disciplina de Deus, parece muito claro pelo contexto que a morte de Elimeleque, Malom e Quilion foram a mão do Senhor agindo com amor firme para trazer temor, principalmente para trazer Noemi de volta para ele. Mas isso não haveria de ocorrer imediatamente, como nós veremos na próxima mensagem. Você consegue identificar em sua vida circunstâncias em que Deus teve que falar com voz mais forte, com um tom mais grave? Eu não estou dizendo que todas as circunstâncias de sofrimento são necessariamente disciplina pelo pecado, e nem que todas as condições de providência tranquila de Deus sejam necessariamente sinônimo da aprovação dele por estarmos nos comportando bem. Isso é uma mentalidade triunfalista, que um bom estudo, um estudo sério no livro de Jó derruba rapidinho. Mas eu estou perguntando daquelas circunstâncias em que o Espírito de Deus chegou junto e deu a você clara convicção de que estava agindo em disciplina, porque foi a única forma de conseguir a sua atenção total e restrita. Como é importante nós conseguirmos enxergar essas circunstâncias, mesmo que isso signifique sermos privados de entes queridos, como foi com Noemi, como parte do amor de um Deus que quer nos inundar de bênçãos, apesar de sermos teimosos e determinados em seguir o nosso coração, mesmo conhecendo as diretrizes divinas. Para concluir, eu quero que pensemos nas palavras de Jesus, em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pergunte-se, como tem sido a minha vida? Realmente cheia de propósito, de verdadeira alegria, apesar de circunstâncias adversas que todos nós temos? Noemi e sua família, em lugar de fazerem valer o significado do nome de seu esposo e dela mesma, preferiram fugir de Belém, achando que estariam fugindo do alcance do amor do Deus de Israel. Mas isso é impossível. Como mais tarde diria o salmista Davi, descendente de Noemi, no Salmo 139, para onde eu poderia escapar de teu espírito? Para onde eu fugiria da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti. Noemi precisou ficar literalmente sozinha, destituída de marido e 2 filhos, apenas com a companhia de 2 noras, numa terra estranha, sem gente à sua volta que temesse ao Deus de Israel, sem suprimento, sem nada. O que será que Deus deseja dizer para cada um de nós com isso que nós acabamos de estudar? Será que teremos que ser trabalhados pela providência de Deus para que venhamos a voltar o nosso coração inteiro para Ele, como aconteceu com Noemi? Conforme nós veremos nos capítulos seguintes, para que a soberania e a bondade de Yahvé transformassem tragédia individual em bênção nacional, houve mais que a necessidade da fé pujante de uma mulher gentia, Ruth,
e de um israelita compromissado com Deus, Boaz. Houve a necessidade do quebrantamento e retorno de uma israelita amargurada, pobre e necessitada, Noemi, ao Deus que nunca deixou de amá-la, cuidar e prover para ela. Curve a sua cabeça em oração. Passe alguns instantes deixando o Espírito de Deus fazer um santo vasculhar no seu coração, nas motivações que têm movido cada uma das suas ações e reações. Pergunte se você tem feito bom uso do Espírito Santo que habita em você. Ou melhor, se você tem permitido que ele lhe use, lhe transforme, lhe faça enxergar o instrumento divino que você pode ser para as pessoas que diariamente cruzam com você. Ore silenciosamente ao encerrar o ouvir desta mensagem. Que Deus lhe abençoe.